Bora lá, galera, bora acompanhar aqui todas as novidades do clássico Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, né? Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, né? Vasco e Flamengo, as duas equipes vão se enfrentar no Maracanã nesse próximo final de semana, né? Domingo que acontece esse jogo, né? E temos aí por um lado o técnico Maurício Barbieri, que chegou em 2023 no Flamengo, e o técnico Vitor Pereira, que vem passando por uma situação muito complicada no comando do time do Flamengo. Em 3 disputas aí nos últimos 2 meses, o técnico não conseguiu nenhum título, conseguiu 2 vice-campeonatos aí, né? Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, e no Mundial de Clubes 3º lugar. E já a equipe do Vasco busca reconquistar aquele grande futebol dos anos 2000, né? Agora que o Vasco é comandado pela SAF. Bora acompanhar mais o debate do Sport Center falando tudo sobre o Flamengo e o Vasco, que vão fazer esse clássico no domingo pelo Campeonato Carioca. Será que a equipe do Vasco vai conseguir vencer mais um clássico no Campeonato Carioca? Coloca nos comentários a opinião de vocês. Não esquece também, deixa seu like e se inscreve também no nosso canal para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E vou deixar o link na descrição. Cresce os direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Quando contratado, as pessoas falariam, Flamengo trocou o Dorival por isso aí, não vai dar certo. E não foi esse sentimento, porque ele é um bom treinador. Ele não é o melhor do mundo. Eu nem acho ele melhor do que o Abel, mas ele é bom treinador. Então, dada a expectativa quando ele foi contratado, e dados os primeiros resultados decorrentes das atuações, né? Então não foram resultados aleatórios, foram resultados decorrentes das atuações, é claro que o torcedor, de maneira geral, aquele que não tem compromisso com o lado racional, ele tá pé da vida. Ele acha que esse cara não vai dar certo, ele quer esse cara longe do Flamengo. Mas quem toma a decisão pensa de outra maneira, né? Então eu acho, assim, eu ficaria muito surpreso que um clube com a ambição que o Flamengo tem, com o tamanho de orçamento que o Flamengo tem, com a capacidade administrativa que o Flamengo tem, tenha feito um movimento tão corajoso, polêmico, discutível, mas corajoso, de trocar um técnico campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, por outro bom técnico em dezembro para janeiro, novembro para dezembro, para em fevereiro, no fim de fevereiro, mandar esse técnico embora. Essa decisão, para mim, seria ainda mais absurda do que a decisão de ter trocado o técnico. Seria a comprovação de que a troca de técnico não foi feita por convicção alguma, foi feita por pura emoção. E eu, sinceramente, não acho que quem toma decisões no Flamengo, nesse Flamengo, as tome apenas por emoção. Então eu entendo o torcedor que está pé da vida e que quer ver o Vitor Pereira, a sogra, o auxiliar longe daqui. Mas eu entendo perfeitamente, concordo, e é o mínimo que eu espero de quem toma a decisão pelo Flamengo, que seja racional, como vem sendo, como pelo menos nas palavras foi o presidente Landim. Foi uma mudança polêmica, André, e que tinha definições muito importantes em curtíssimo prazo. Supercopa, o Mundial e a Recopa. E agora o Flamengo entra naquele momento de médio e ok, o Carioca tá meio aí, mas vai, médio e longo prazo. Mas tem o Vasco num momento diferente. E não é um clássico qualquer, é o Vasco em momento diferente e o Flamengo nessa situação. O que esse jogo individual, independentemente a médio e longo prazo, pode mudar rumos de um Flamengo? Eu não sei se pode mudar rumos, é óbvio, né, que se o Flamengo fizer uma tremenda partida, ganhar por vários gols e tudo mais, tudo isso vai ter um efeito benéfico no dia a dia, na opinião de muita gente, vai ser uma outra leitura, o trabalho pode estar encaixando, embora seja um jogo só. A gente não viu o Flamengo jogar bem em 2023, uma atuação completa, ainda não aconteceu. O Flamengo fez um bom primeiro tempo, na sua última apresentação, na final da Recopa Sul-Americana, no Maracanã. O segundo tempo foi bem pior. Não foi, do ponto de vista do todo da atuação do Flamengo, uma atuação compatível com o talento que se conhece. A comparação do desempenho do Flamengo continua sendo com ele próprio, com as temporadas anteriores, com o time do Jesus, eventualmente com o time do Dorival, os times que conquistaram, etc. e tal. Agora, o que se tem hoje é o campeonato estadual, daqui a pouco o campeonato brasileiro, daqui a pouco a Libertadores, etc. E aí coisas que não têm, eventos que não têm tanta importância, ganham importância. A repercussão deles passa a ser maior. Então, um jogo contra o Vasco é sempre um episódio especial. Se o Flamengo tivesse sido campeão da Supercopa, vice-campeão mundial e campeão da Recopa, agora
o ambiente rubro-negro, o clima na torcida, seria um clima de tranquilidade, sorriso no rosto, aquilo que a gente conhece da torcida do Flamengo nos bons momentos. Pouca gente estaria preocupada com o resultado específico desse clássico. Mas diante de tudo o que aconteceu, do que não foi conquistado, do que o Flamengo perdeu, é uma outra situação. E, na verdade, é natural que seja assim, porque as coisas estão muito diferentes daquilo que se imaginava. Em relação à pergunta anterior, que o Gustavo respondeu muito bem, a diretoria diz que está fechada com o técnico, os jogadores também mostram adesão ao trabalho. Uma coisa decorre da outra, né? Porque se essa diretoria do Flamengo, que não é diferente das outras diretorias médias do futebol brasileiro, já estivesse notando problemas no relacionamento entre o grupo de jogadores e a comissão técnica, ela seria a primeira a não estar fechada com o treinador. A primeira seria uma questão de poucos minutos depois desse diagnóstico. Então, o bom sinal para o Vitor Pereira e para as pessoas que trabalham com ele é que aparentemente os jogadores acreditam, acham que o caminho tem que ser esse mesmo, são contra mais uma ruptura. Diferente do que rolou com o Paulo Souza, né? Exatamente. Não rolou adesão. Não, nem um pouco. Não rolou, nem dentro de campo, nem fora. Mesmo que, novamente, é bom lembrar, o Pedro Torre tenha mostrado no material dele, os jogadores, e isso é inegável, não gostaram da troca no comando técnico feita pela diretoria. E, de novo, a gente precisa fazer essa ressalva também. Quem sempre fez questão de analisar times de futebol separando desempenho de resultado, e é o que a gente tenta fazer aqui, não pode tirar da diretoria do Flamengo, porque nem tudo é só crítica, nem tudo é só... Não pode tirar da diretoria do Flamengo o direito de fazer uma troca por achar que, olha, os títulos foram conquistados sim, mas nós entendemos que esse time pode jogar mais e não achamos que vai ser com esse comando. Eu não faria essa troca se eu fosse dirigente do Flamengo. Eu manteria a comissão do Dorival. Mas eu não posso dizer que é absurdo e tudo mais e tal, porque a gente sempre diz, nem sempre quando se perde o trabalho é horrível, nem sempre quando se ganha o trabalho é uma maravilha. Sim. A diretoria do Flamengo tinha o direito de fazer o que fez. Pois é, mas essa informação que chega hoje e toda a demonstração que os jogadores têm feito ao Vitor Pereira também me chamou a atenção, porque o Vitor Pereira, ele não tem esse perfil de abraçar todos os jogadores. A gente viu isso com o Corinthians e os jogadores do Corinthians deixaram isso muito claro. E os jogadores do Flamengo, eles também não são de mentir, porque eles deixaram isso muito claro quando eles não aderiram ou não abraçaram o Paulo Souza. O Domi também não era dos mais simpáticos em relação aos jogadores e os jogadores em relação ao Domenech. Agora, quando a gente pensa no Campeonato Carioca e o Dorival, e o Vitor Pereira e os torcedores, é aquela obrigação? Virou uma obrigação ter esse estadual, porque aí, se por acaso não acontece, os jogadores podem começar a desconfiar do trabalho do Vitor Pereira? Eu não sei se os jogadores podem desconfiar, não duvido, mas eu entendo que o Carioca agora ele cresce. A gente se acostumou nos últimos anos a falar que o que acontece no campeonato estadual tende a respingar muito pouco no Flamengo, porque esse Flamengo não está aí para ganhar campeonato estadual. Ele tem grande chance de ganhar e natural que vença. Não ganhou o último, mas natural que vença, e isso tende a fazer pouca diferença para esse Flamengo. Mas, dadas as circunstâncias da temporada 2023, todas as circunstâncias, o Campeonato Carioca passa a virar algo importante para o Vitor Pereira, porque a cada derrota que vier, se ele continuar perdendo jogos importantes, ele vai cair. Ele vai cair no fim do Carioca, antes do Carioca, logo depois. Mas eu não imagino que o time vai ficar perdendo toda hora. Mas, dadas as circunstâncias, cada clássico, cada momento decisivo vai ser uma expectativa de que, olha, agora ele vai conseguir virar o jogo e agora as coisas vão começar. E a cada insucesso, natural que a fritura, que a temperatura, que o caldeirão fique mais quente. E especialmente nesse clássico contra o Vasco, pelo que representa o clássico contra o Vasco, porque, assim, ao mesmo tempo, enquanto o Flamengo construía a segunda era mais vitoriosa, mais espetacular da sua história, simultaneamente o Vasco entrava na maior lama da sua história. E agora o Vasco está colocando a cabeça para fora. E o Flamengo está numa crise. Então, se depois de todo esse crescimento de esse naufrágio histórico do outro, o ressurgimento do Vasco, o Flamengo começa a andar para baixo e o Vasco vence o jogo, isso tem um impacto, é o pior jogo possível para o Vitor Pereira. Depois do que aconteceu na terça-feira, é pegar esse Vasco que está animado, está confiante agora. O Flamengo é melhor, o Flamengo
tem mais chance de vencer o jogo, mas é o pior adversário possível pelo contexto histórico. A gente já vai falar sobre o Vasco especificamente daqui a pouquinho, mas a gente tem uma ótima notícia para o torcedor do Flamengo e a gente vai mostrar imagens para você, porque olha só, quem voltou a treinar está em fase de transição. É o Bruno Henrique, ele se machucou no ano passado contra o Cuiabá, a gente se lembra, em junho, ele rompeu todos os ligamentos do joelho e hoje ele treinou com o grupo pela primeira vez. Então dá aquela alegria que ele se recupere e volte a jogar o futebol que a gente conhecia. Tá aí o Bruno Henrique já chutando a bola e alegre, feliz da vida. Marcela, passou por uma cirurgia e a recuperação foi muito difícil. A gente sabe que para um jogador de futebol, um esportista em geral, voltar de uma lesão como essa é uma coisa que demora, né? Alguns têm uma condição melhor, por exemplo, o Ibrahimovic, com quase 40 anos, voltou em 6 meses a jogar. Kevin Durant, exato, e tal. Mas assim, em média, é um negócio longo, o jogador perde um ano inteiro, no mínimo, né? Porque até voltar e tal. Olha quanta coisa aconteceu no Flamengo. Sim. A medida do tempo, ela é ainda mais estranha nesse caso, porque olha quanta coisa aconteceu no Flamengo desde que o Bruno Henrique se machucou. É verdade. Parece que ele ficou muito mais tempo parado do que esses meses. E não foi nem um ano, foi em junho do ano passado. Exato, e ainda bem que ele voltou, que ele já está na transição, já apareceu no campo, deve ser ótimo para ele, deve estar se sentindo muito bem. Sem dúvida, bom retorno ao Bruno Henrique. A gente vai seguir falando aí de Flamengo, mas trazendo o adversário desse fim de semana, que é o Vasco da Gama. Tem atacante que está começando a embalar por lá. A gente fala do Vasco, a gente fala de Pedro Raul. Fã de esporte, domingo o Vasco enfrenta o Flamengo pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O time vem embalado, são 3 vitórias seguidas, 2 no estadual e 1 na Copa do Brasil, e chega confiante para o Clássico. Quem também chega em boa fase é o atacante Pedro Raul. Depois de um início irregular, o centroavante assumiu a artilharia do time, são 6 gols marcados. Nas últimas 3 vitórias, por exemplo, balançou as redes 4 vezes. O atacante, ele vive de gols, né? Independente se dá assistência, se joga bem. O atacante vive de gols, então estou muito feliz de poder estar ajudando a equipe, meus companheiros, poder estar fazendo parte desse processo que o Vasco está vivendo. Acho que é a nítida evolução que o nosso time está tendo. Pedro Raul emendou uma boa sequência de gols e está pronto para esse desafio com o Flamengo. É um clássico, é um jogo diferente, é um jogo à parte, é um jogo que envolve muita coisa. A gente tem que entrar muito preparado, tanto taticamente quanto fisicamente e mentalmente, porque é um jogo diferente, não tem como negar. Para fechar, o Vasco anunciou oficialmente o retorno de Andrei, volante vendido ao Chelsea, que vem por empréstimo até o meio do ano. Como o jogador não conseguiu a pontuação necessária para ter o visto de trabalho e jogar a Premier League, ele teve que ser emprestado. Andrei está no bid da CBF, o nome foi publicado nesta quinta e sem pendências também no site da FERJ. Com isso, ele está à disposição para jogar o Clássico domingo. Expectativa para o Andrei. A gente mostra, então, confrontos entre Flamengo e Vasco desde 2017. Então, um confronto, um histórico recente. 11 vitórias do Flamengo, 9 empates e 1 vitória do Vasco. Foi a única vitória que foi em 2021, que o Vasco venceu o Flamengo por 3-1. André Kfouri, desses últimos anos, é aquele pré-clássico mais positivo para o Vasco? Talvez, porque o momento para o Vasco é um momento de ressurgimento, né? Foram os dirigentes, na época, os futuros dirigentes do Vasco que disseram depois de um clássico, foi o último encontro em desigualdade de condições e tal. Então, assim, já estava sendo preparado esse ambiente de que o Vasco iria com a SAF, né, com um período de investimento que está começando, uma reestruturação, a promessa, né, a perspectiva de um time que possa de novo voltar a lutar em competições aqui no Brasil e na América do Sul, pensando em ganhá-las e tal, que é algo que, se acontecer, vai ser com o tempo, não vai ser de uma hora para outra, mas esse ambiente de estar começando um novo momento, ele já é suficientemente estimulante para o torcedor, para o clube em geral, para os jogadores e tal. Então, por que não? O Vasco não pode pensar em ganhar do Flamengo, embora ainda haja uma distância técnica muito considerável, mesmo com o Vasco, assim, animado com tudo
E o Flamengo tenso, porque as coisas até agora em 2023 vão bastante mal. Mas por que não? Eu acho que em relação às possibilidades, a confiança do time do Vasco é um bom momento, sim, talvez seja o melhor dos últimos tempos. E aí é interessante, né? Porque a gente bate na tecla dessa diferença de momentos de Vasco e Flamengo há muito tempo, não é surpresa para ninguém, nem para os vascaínos, né? Que estão acompanhando. Mas quando a Marcela mostrou essa tela, né, Zupac, a gente não fica vendo esses números toda hora. Quando aparece na tela 11 vitórias, 9 empates e 1, recentemente a gente mostrou isso de um clássico, acho que foi Palmeiras e Santos, lembra? Que era assim, gols pró de um 18, do outro 2, numa amostragem recente. E eu fico imaginando o vascaíno que está vivendo isso, não só pela diferença de contextos quando a gente fala de campeonato, mas no embate entre eles, deve vir muita fome, né? E o momento é um momento que permite não encarar de igual para igual, mas não dá. Vamos talvez dê. Sim, a diferença técnica, mas o que não quer dizer que ela seja próxima, mas ela é a mais próxima e de momento dos últimos anos, né? É isso, e por isso que eu acho que em caso de derrota do Flamengo, e é evidente que ela é possível, é péssimo, terrível pro Vitor Pereira nessa sequência ter uma eventual derrota para o Vasco nesse momento em que o Vasco está crescendo. E está crescendo, né? O time está crescendo, o trabalho está começando e ele está acontecendo, e o Barbieri tem virtudes, né? A gente vê ele aí, ele tem virtudes, né? O Jair entrou muito bem nesse meio campo do Vasco, com o Rodrigo ali, um menino na marcação, e ele apostando numa sequência do Alex Teixeira, que é um jogador que quando contratado veio cercado de muita confiança, expectativa, porque ele é um excelente jogador, mas não conseguiu jogar no ano passado e gerou muitas dúvidas sobre a sua permanência, até do ponto de vista físico, principalmente fisicamente, e fazendo uma pré-temporada, começando do zero, essa era a aposta, encaixando em um time já mais trabalhado, em que depende um pouco menos dele, começa a crescer, começa a jogar melhor o Alex Teixeira. O Gabriel Peck começou muito bem a temporada. Agora o Pedro Raul começa a ganhar confiança. Lá atrás o Barbieri está encantado com o Léo, está apaixonado com o Léo, que era de São Paulo, pela qualidade do passe. Que não é mais o Pelé. Não é mais o Pelé. O Piton, lateral esquerdo, elogiado. O Pumita Rodrigues, lado direito, elogiado. Então as coisas no ritmo certo, sem dar um passo maior que a perna, estão acontecendo no Vasco. E aí acho que esse clássico contra o Flamengo vai ser um bom termômetro para o Vasco se medir diante do rival que serve de parâmetro. O projeto do Vasco, para o torcedor do Vasco, o Flamengo é parâmetro. O vascaíno quer olhar e falar, não, eu vou competir com o Flamengo. Não acho que está pronto para isso, mas tem mais chance nesse fim de semana do que tinha em outros. Galera, é um jogo aí que eu coloco como uma grande oportunidade do Vasco se recuperar nos confrontos que teve com o Flamengo nos últimos anos, né? O Flamengo vem em crise e esse atual elenco do Flamengo, pela forma que vem jogando, eu acredito que não coloca o Flamengo como favorito, não. Contra a equipe do Vasco, não. O Vasco tem grande chance, sim, de sair vencedor diante desse confronto. O time do Flamengo vem jogando muito mal, né? Perdendo alguns jogos, né, que não é para perder, né? E o Vasco pode sim aproveitar essa oportunidade, né? Mas eu acredito aí que teremos um grande clássico, né? Flamengo e Vasco, todo mundo sabe, quando entra em campo não querem perder, né? Não vacilam, né? É muita rivalidade nesse confronto aí, principalmente no Campeonato Carioca. O Vasco, né, tem o Andrei voltando a jogar no Vasco, emprestado até julho. E já no Flamengo teremos a volta do Bruno Henrique, lembrando, o Bruno Henrique voltou a ser liberado aí para poder voltar aos treinamentos. Lembrando, o jogador deve demorar um pouco a retornar ao time do Flamengo, vai entrar aos poucos, já acredito que daqui a um mês, talvez até menos, ele possa estrear em algum jogo, mas é da início ainda, o jogador tem que voltar à forma física, né, que é um pouco demorada. Lembrando que o jogador teve a lesão em junho do ano passado, né, muito tempo, quase um ano parado, né, e tem que ter um pouquinho de paciência que o jogador vai jogar, e teremos aí esse grande clássico entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca domingo, né? E coloca nos comentários aí, galera, o que vocês acham, quem é que vai vencer o Clássico Carioca, se vai ser o Flamengo ou se vai ser o Vasco, né? Ou se vai dar empate, né? Tem essa possibilidade também do empate. Coloca nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.